Boa noite, irmãos. Todos na paz do Senhor. Amém. Que bom ver o rostinho de cada um dos irmãos. No meio de semana, cada um tem seus compromissos, nem sempre nos vemos. Mas é muito bom e nós estarmos aqui nesta noite para juntos louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, com o nosso coração cheio de regozijo diante do nosso Deus. Nós vamos louvar o hino, louvar ao Senhor com o hino. Hoje quero o seu nome louvar. Com seu coração quebrantado, levante as suas mãos, louve ao Senhor, adore ao Senhor nesta noite. Que temos motivos e motivos para agradecer, para exaltar o nome do Senhor. Hoje quero o seu nome exaltar. Hoje quero diante de ti, Senhor, meu coração prostrar e adorar a ti. Hoje quero diante de ti, Senhor, meu coração prostrar e adorar a ti, Cordeiro de Deus, e adorar a ti, ó amado da igreja. Esse corinho que nós vamos cantar agora, nem todos os irmãos conhecem, porque ele é bastante antigo, faz muito tempo que a gente não canta, mas é um hino muito lindo. É um hino em que você pode levantar a sua mão e declarar ao Senhor e dizer assim para Ele: o teu amor se estende além do céu. Declare isso ao Senhor através desse cântico
Você pode fazer desse cântico adoração ao Senhor, louvor e adoração, que realmente saia do seu interior, do seu coração, gratidão e adoração a Deus que Ele merece. O teu amor se estende além do céu, constantemente mostra que és fiel. Tua justiça é majestosa como um monte, sabedoria mais profunda que o mar, mas vens comigo estar. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, dos teus rios de águas vivas beberei. Tu és meu rei, o teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar, mas vens comigo estar. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, dos teus rios de águas vivas beberei. Tu és meu rei. Prostramos aos teus pés nesta noite, Senhor Jesus, porque a ti foi dado, Pai, todo o poder, Pai, na terra e no céu, Senhor. Pai, nós te exaltamos, Jesus. Amém. Vamos continuar louvando, adorando ao Senhor, cantando um hino. Todo o poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória.
todas as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. glória.
Amém, irmãos. Podei-vos assentar. Como é maravilhoso poder contemplar a face do Senhor. Como é maravilhoso poder louvar e adorar ao Senhor. Amém? Temos alguns visitantes hoje. Temos perto da irmã Silvina ali uma senhora. Silvina também? Salvina. Querida, que Deus te abençoe. Volte sempre, estamos aqui de braços abertos. É um prazer tê-la conosco nesta noite. Amém? Quem é a irmã Margarida? Apresenta para a gente. Damiana? Daniana. Deus abençoe sua vida, querida. É um prazer tê-la conosco. Volte sempre. Estamos todos os domingos aqui neste horário, reunidos para louvarmos e adorarmos ao Senhor. Temos mais alguém? Quem é essa dali? Temos o Fernando, né, Fernando? Filho da irmã Diva e do nosso querido irmão Adonias, que o Senhor recolheu. É um prazer ter você aqui conosco. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Saiba que a gente ama você, ama sua mãe, ama sua família. Que Deus abençoe. Amém. Vou passar para o irmão Lino. Amém. Jesus Cristo é o grande Rei da glória. Que Ele seja o Rei da minha vida e da sua vida também. Amém? É isso que nós esperamos. Que Ele seja realmente o Rei da vida de cada um de nós aqui em particular. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém? Amém. Saiba que ao Rei devemos obediência incondicional. Se você for assistir as histórias do tempo que existiam os reis, vocês vão ver que tinha obediência incondicional aos reis. E nós devemos obedecer incondicionalmente ao nosso Rei, o Senhor da glória, Jesus Cristo. Amém? Amém. Não sou eu o pregador da noite. Dona Maria está ali aposta já. Ela que vai trazer uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu quero apenas dar alguns recadinhos aqui. O primeiro recado que eu vou dar é o seguinte. Para a igreja ficar sabendo, a partir de domingo que vem nós queremos começar o culto. Viu, Toninho? Nós queremos começar o culto às 7 horas pontualmente, sem nenhum minuto a mais, porque nós estamos começando muito tarde e terminando no mesmo horário, então está ficando prejudicado o nosso culto. Então você que vem para o culto, e eu tenho ouvido muito assim, eu não chego na hora porque começa um pouquinho depois. E assim um vai escorando no outro e nós vamos começando tarde. Então vamos ter esse princípio, a equipe do louvor aqui, se tiver vocês começam o culto. Vamos ficar assim combinado? Mas vai ter mais gente aqui para começar o culto, com certeza vai. Esse é o primeiro aviso. Segundo aviso é o seguinte, reforçar que no dia 19 e 20 teremos a presença do irmão Jefferson Lima aqui, trazendo uma palavra. É um irmão maduro, conhecedor profundamente da Bíblia, que ministra a palavra do Senhor em muitas conferências. Então ele tem da parte de Deus para nos ensinar. E nós queremos aprender. Será uma terça e uma quarta-feira. Eu gosto de frisar esse ponto aí, porque é um meio de semana e foi o dia que nós conseguimos para que ele esteja aqui com a gente. Estamos aí de carona com ele.
E para a vinda deles, nós vamos precisar da colaboração da igreja. Não só de vir aqui. Vir aqui é algo muitíssimo importante. Mas ele vai jantar na terça aqui, são 4 pessoas, né? Mas vão jantar na terça, tomar café da manhã na quarta-feira, almoçar, jantar, tomar café da manhã na quinta-feira. E aí vão embora para Rolim de Moura. Depois, 2 dias em Rolim de Moura, 2 dias em Alto Alegre. Antes disso, ele vai estar de sexta a segunda-feira à noite em Ariquemes. Se alguém quiser acompanhar, fique à vontade. Os irmãos de Ariquemes já até mandou o convite, depois eu divulgo para vocês no grupo da igreja. Se alguém quiser daqui seguir para Rolim de Moura, para Alto Alegre, fiquem à vontade. Eu tenho certeza de uma coisa, Deus vai nos abençoar. Então nós vamos precisar da ajuda da igreja para poder alimentar esses irmãos com o alimento físico, porque eles vão precisar. E também orar para que Deus proporcione a nós excelente momento para os nossos ouvidos, para enriquecimento e edificação da igreja dele aqui em Jaru. De nada adianta vir alguém lá, não sei, dos Estados Unidos, qualquer outro lugar, e ele passar por aqui, nós apenas escutar com os nossos ouvidos naturais. Tem que entrar aqui e descer, para que sirva de alimento espiritual, para que sirva de edificação para as nossas vidas. Isso aí é importante. Pedir a Deus ouvido, receptividade para a palavra do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando nesse sentido, para que ocorra de uma maneira muito agradável, num momento agradável para toda a igreja aqui em Jaru e na região também, por que não? Nós não temos que olhar só para nós, temos que olhar para todos, para que a viagem dele de vinda e de volta seja tranquila, venha com tranquilidade e possa realmente estar aqui. Outro aviso, dia 15, 16 e 17 de abril, nós estamos falando desse mês. Os jovens que queiram ir com nós, eu vou estar junto, minha família vai estar junto, a Silvana, né? E nós estamos vendo aqui para ir pelo menos mais um casal de adulto, acompanhando os jovens, lá para um retiro de jovens, um evento exclusivo para jovens. Nós, os adultos, vamos para ajudar, servir aos jovens, fazer a comida, atender, trazer os jovens para uma obediência. Qualquer desequilíbrio a gente vai estar ali para ver isso. Essa é a função dos casais que vão ir, acompanhar nesse sentido. Mas vai ter o evento voltado exclusivamente para jovens. Há uma necessidade muito grande de investir nos jovens, deixar os jovens preparados, porque a nossa caminhada, ela segue. Daqui a pouquinho, o nosso tempo passou e os jovens têm que dar seguimento. O irmão Jefferson Lima, ele tem várias mensagens que eu ouvi dele que fala dessa questão de sequência de gerações. Ele pega lá uma sequência, lá numa mensagem dele, ele pega desde de Abraão, passa por Moisés, Josué, e vai passando, e ele dá um esclarecimento muito grande a respeito disso daí. E eu vejo a importância realmente de investir em jovens, preparar os jovens, fazer eventos para jovens, evangelizar jovens e trabalhar com jovens, porque daqui a pouco as nossas forças estão fracas, estamos desanimados,
mas o jovem segue e dá continuidade à obra do Senhor. É assim que deve ser, é assim que sempre foi. É assim que sempre foi. Se você ler na Bíblia, observar, bem observado, você vai ver que Josué deu sequência no que Moisés vinha fazendo, mas Josué não deixou muito bem estruturados que ia dar sequência na caminhada, porque eu não sei. E ali naquela sequência ali veio a época dos juízes, e o povo, cada um fazia do jeito que queria, e Deus não estava tão presente no meio deles. E eles viram, chegou o momento que eles viram que faltava a presença de Deus no meio deles, que cada um seguia de um jeito. Então por quê? Não houve uma sequência, uma transmissão de geração para geração. E o que nós estamos querendo fazer é isso. Investir nessa menina aqui, naquele outro jovem, naquele outro, e amanhã ele vai estar preparado para poder dar sequência na obra do Senhor. Amém? Podemos dizer amém? Amém. Jovens, estão todos convocados. Agora eu preciso que vocês me procurem. Pode falar pessoalmente, pode me passar um zap, manifestando a sua intenção de ir, porque nós precisamos organizar o transporte, nós precisamos passar para eles a relação de pessoas que vai ir, para eles se prepararem na alimentação e na dormida lá. É numa chácara, vai ser numa chácara muito bonita, a chácara, mas não é a beleza daquele lugar que deve nos atrair, mas sim o que vai ser ministrado do Senhor. E eu vou deixar como tarefa para você que deseja ir, que quer ir. Leia 1º e 2º Timóteo, umas 3 vezes antes, porque lá nós vamos falar desse tema, de 1º a 2º Timóteo. É riquíssimo as cartas a Timóteo. Então, se prepare, leia 2 vezes, 3 vezes, se for preciso mais vezes. Você vai chegar lá, você vai estar com 1º e 2º Timóteo decorado, que eu sei que os jovens têm a mente bem fresquinha, consegue decorar, não é igual eu que esqueço muitas coisas. O jovem consegue decorar. Também nós vamos preencher uma fichinha de inscrição domingo que vem, uma fichinha de inscrição dos jovens que vão ir, e é importante que você já tenha a sua decisão, para não nos colocar em aperto. Estamos entendidos nessa questão? Dona Maria, pode se dirigir para cá. Pode se dirigir. Domingo que vem nós queremos, é o domingo de ceia, é o domingo dos dízimos e as ofertas, mas Deus tem dado a indicação para se fazer um estudo aqui muito importante para a igreja, que vai servir muito para o crescimento da igreja aqui em Jaru. Não que o de hoje ou dos outros dias não tenha sido importante, mas de domingo, provavelmente nós receberemos instruções, se Deus assim permitir, parece que é o que Ele está indicando, para que nós recebamos instruções que sirva para a nossa vida diária e que vai trazer crescimento para a igreja aqui em Jaru. Amém? Amém? Deus abençoe a vida de cada um. Dona Maria. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos nós e o amor de Cristo esteja reinando nos nossos corações. Amém? Quando o irmão falou que para me ministrar aqui, eu fiquei meio desnorteada assim, porque para falar na igreja, a gente falar em qualquer lugar, a gente fala, né? Também, por exemplo, eu às vezes eu não tenho, obrigado que eu estou precisando um pouquinho mais. Não tenho muita dificuldade para falar com as pessoas,
assim, na frente, porque desde muito nova eu fui treinada para falar, fazer discursos, fazer poesias na frente das pessoas. Eu não tinha essas dificuldades de falar. Mas quando você trata de que você está na igreja, a sua responsabilidade é muito grande. Porque nós temos que falar segundo o Espírito Santo. Não podemos falar de nós mesmos. E até pode ser que aconteça que alguma hora, como somos humanos, a gente entra na carne, não é? Mas precisamos pedir a Deus sabedoria e que o Espírito Santo esteja guiando aqui os nossos ouvidos, a nossa fala, nosso entendimento. Amém? Nós vivemos dias de muita aflição na face da terra. Dias em que a gente tem momentos que a gente não sabe o que a gente vai fazer. Se vai para lá, se vai para cá, tudo parece que está muito difícil. E o único caminho que nós temos para seguir é Jesus. E Ele deixou a sua palavra para a gente. É fácil? Não é fácil. Para dizer bem a verdade, é quase impossível, né? Mas quando o irmão me falou, assim, a senhora vai ministrar, vai cooperar um pouco com a palavra? Eu fiquei assim, mas desde o início Deus começou a falar o meu coração. E eu fiquei pensando assim, o Senhor vai me ajudar. Vai estar na minha boca, no meu coração, vai entrar também, vai administrar isso nos corações dos irmãos. E a palavra, uma palavra que a gente se ouve muito falar, uma palavra, e eu relutando muito, e enquanto naquele dia frio, que estava neblinando, eu precisei sair, tinha que ir lá na Dom Pedro, mas com uma dificuldade, aquele frio, e eu pensando, meu Deus, falar, e Deus falava, vai falar sobre isso. É uma luta muito grande, quando a gente precisa falar algo que Deus quer que a gente fale, mas a gente tem, às vezes, preocupação em falar. O tema que eu quero falar hoje é um tema muito simples, que é assim, simples no contexto que a gente vê falar muito, né? A gente vê falar assim, muito em amor. Eu te amo, não é assim? E às vezes nós temos uma dificuldade de entender assim o que é amor, porque amor ele é uma palavra muito bonita, assim, pequena, mas ele não é uma palavra assim simples no seu contexto geral, porque ele é algo que tem que ser praticado. Deus exige que nós pratiquemos. E para praticar é necessário que nós tenhamos sim Deus para valer, o Espírito Santo, porque senão a gente não consegue, né? Então eu vou tentar cantar um corinho aqui que eu gosto muito de cantar, né, Toninho? Apesar de não saber cantar, não conhecer letra, não conhecer nada, não sei tocar, tenho vontade de aprender, mas um pouquinho que eu quero, né? Eu quero que Deus me ajude a fazer isso. Mas a gente sempre canta. Lá em casa, às vezes, muitos anos, meu marido pegava um violãozinho lá, os primeiros hinos na igreja que a gente aprendeu, os meninos tudo pequeno, essa volta, a gente cantava, né? Hoje mesmo a gente teve foi tão engraçado hoje que eu fiquei pensando como o Espírito Santo ele faz. A gente marcou, o meu pai amanhã ele faz 97 anos, né? Quase 100 anos já. Mas porque na segunda-feira é difícil, aí vem a tal do amor, né? É difícil para unir, porque uns estudam de manhã, outros estudam à tarde, estudam à noite, um mora no sítio, outro trabalha em tal horário, não tem jeito de, na segunda-feira. Aí combinamos ontem. Como é que vai fazer? Íamos amanhã lá, vamos fazer uma visitinha.
Aí terminamos a oração, que nós fizemos uma oração, lá por umas 9 horas da noite. Aí eu falei com meu marido e eu liguei na Cecília, e a Cecília falou, você não fez ainda isso não? Eu falei, mas você tem que me lembrar, que minha cabeça anda esquecida. Então vai dar um jeito de resolver isso. Eu ligo para minha cunhada rapidamente, ela falou, eu estava esperando vocês. Então faz assim, amanhã a gente vai para aí, porque para vocês virem para aqui tem muito barro, o carro ser difícil de chegar. Então vem para cá. Então nós vamos aí. Então vem. Quando nós marcamos por causa da igreja, do culto, nós falamos, então chega 2 horas, 2h30. Porque tinha alguém que tinha compromisso 4h30. Então chega 2h30 e a gente simplesmente dá os parabéns para o papai e faz um bolinho e vamos ficar livre para ir para o culto. E então aí deu 2 horas, nada. 2h30, nada. 3 horas, nada. Aí eu falei para a Sandra, você tira essa foto aqui e manda para todo mundo. Aí mandou para a Cecília, mandou para a Cláudia, mandou para minha cunhada no sítio. Nós estamos saindo, mas que dificuldade de sair. Diz que na hora de sair foi uma dificuldade tão tremenda para sair, porque disse que a chegada estava muito difícil, mas não era esse o caso. Aí a Cecília falou, sabe de uma coisa? Vamos começar a louvar o Senhor aqui? E nós começamos. Eu lembrei do Josué, né? 7 voltas, e tocando e cantando. E nós começamos aqueles cânticos bem antigos, a igreja, e começamos. Que a Cecília falou, pode ser alguma luta, pode ser alguma coisa que está travando lá a vinda do papai, porque assim, a gente quer fazer uma coisa com uma pessoa que a gente é o nosso pai, não é? Deixar passar em branco não era bom. Isso pode ser uma luta, isso pode ser o inimigo que não está querendo que realiza isso. Aí o Daniel de lá, o Daniel arrumando para vir, a menininha amanheceu com febre. Aí meu marido falou, dá um remedinho aí, daí deu nada. Quando foi nas 2 horas, ele pega o carro e falou, vamos lá. 2h30 saiu e vieram, chegaram um pouco atrasados, foi como chegando todos. E nós fomos cantando. Irmãos, para a honra e glória do Senhor. Atrasou sim, um pouquinho, mas está ali, quem estava viu como foi liberado. Que tudo liberou, eles conseguiram chegar e explicar o que tinha acontecido, pediu desculpas, mas foi uma bênção. Pouco tempo que a Cecília já logo falou, nós temos culto à noite e tem que ser tudo muito rápido. E foi muito rápido, cada um foi para suas casas, uns foi para a igreja também, e nós chegamos um pouquinho atrasado aqui. Mas, lutas. Por quê? O inimigo, ele entra na vida das famílias, ele quer esfriar a família, ele começa na família, porque a família é um projeto de Deus, né? Ele vai para a igreja, porque ele sabe que a igreja é o único projeto, é a economia do Senhor aqui na terra, é o que ele investiu. A igreja não é uma coisa simples de vir aqui cantar e de ir para casa. A igreja é uma organização instituída por Deus, né? Há muitos anos atrás, há milhares e milhares de anos, quando as pessoas Deus começou a reunir o povo, usando as famílias. Deus falava assim, olha, no dia tal você reúne a sua família e mata um cordeiro para vocês participar. Isso, irmão, tive um entendimento aqui. Aquele cordeiro já significava Jesus, que um dia veio e morreu na cruz para nos salvar. Não é? Ali ele já foi, que dó pegar aquele cordeirinho, e Deus falava, um cordeirinho, sadio, você reúne a sua família, e se a sua família for pequena, convida os outros que têm família pequena e junta e come o cordeiro. Instituído lá, o Senhor instituiu a igreja lá. O inimigo foi derrotando desde Adão e Eva, tentando destruir o plano do Senhor. Mas sempre o Senhor levantava alguém.
E depois, quando nós vivemos hoje a igreja, nós temos a igreja, e o nosso objetivo é estarmos aqui, sabemos que nossa morada não é aqui e que nós iremos partir, né? A Silvana sempre ela tem uma preocupação muito grande, assim, de saber que Jesus vai voltar, mas que ela quer estar no meio desse povo, né? Ela quer estar junto. E também observo quando a irmã Edivânia também prega no rádio, ela sempre frisa a volta de Jesus, não é? Então, nós estamos avisados que Jesus vai voltar, não é? Nós sabemos que Jesus vai voltar, mas às vezes tem dia que a gente fica assim, como nos dias de Noé, come, casa e meus negócios, os negócios, e vai por aí, por aí. Deus, se der tempo, eu vou lá, né? Mas não é assim. Não é assim. Deus, ele tem uma norma para a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Um é membro do outro. O corpo é feito aqui de cabeça, tronco, olho, mão, tudo. E um depende do outro. O dedo depende da mão, a mão depende do braço, o braço depende... Enfim, nós dependemos uns dos outros, não é? E para que nós exerçamos, vivemos a igreja, precisamos ter amor. Amor. Uma palavra pequena, mas que nos exige bastante, né? Então eu vou cantar um corinho aqui e eu vou começar a falar um pouquinho alguns versículos que eu sei que não podemos atrasar. Vou cantar aquele corinho. Deus quão grande é o amor. Deus quão grande é o amor, seu grande amor por mim. Admirável amor que durará sem fim, é sublime e santo, alto mais que os céus, amplo mais que o mar, é seu amor por mim. Acho que eu troquei o sublime, o alto e o mar, né? Vamos cantar. Deus, quão grande é o amor, teu grande amor por mim. Admirável amor que durará sem fim, é sublime e santo, amplo mais que o mar, alto mais que os céus, é seu amor por mim. O amor de Jesus, nós vimos que ele não tem lado para lá, nem para cá, nem para lá, nem para cá. A dimensão dele é algo que nós nem sabemos explicar, né? Mas eu quero ler um texto aqui da Bíblia para falarmos mais sobre o amor. Às vezes a gente fala em amor de uma maneira, talvez, às vezes a gente nem tem culpa do que a gente fala, porque às vezes a gente fala porque ela está no dicionário, a gente lê para lá, lê para cá, e passa por ela e deixa um pouco a coisa despercebido, né? Mas, assim, eu penso que se a gente procurar praticar o amor, a gente vai suportar mais a nossa carga, enquanto estivermos aqui para prosseguirmos para o alto que é Cristo, né? Eu quero começar aqui ler
no 1 João. 1 João. Do 7, começando do 7 ao 21. A minha tradução, ela fala caridade, né? Várias vezes ela vai repetir caridade. Então, eu começo falando assim, lendo assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Posso dizer, Deus é amor. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está a caridade. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se não amarmos uns aos outros, Deus está em nós. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade, seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o Espírito Santo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisso é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual é ele, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Tem um jeito de sair fora dessa palavra? Se eu não amo meu irmão, se eu falo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu estou mentindo. Mentindo. Aí falei, eu não minto. Eu não minto de jeito nenhum. Eu oro, eu pago dízimo, eu faço promessa, eu gosto do irmão fulano de tal. Aquele irmão é legal. Agora o irmão fulano de tal, não vou muito com o jeito dele, não. Aquele irmão, ele tem um problema. Mas eu quero perguntar para mim, é fácil você amar uma pessoa que tem algumas dificuldades? Não é. Mas Deus está falando que nós temos que amar. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o irmão como eu amo a mim. Amar o filho do irmão como eu amo o meu filho. Se eu desejo para o meu filho, eu desejo para o filho do irmão. Às vezes eu vejo, às vezes a gente vê algumas pessoas com certa dificuldade de entender alguma coisa, e a gente tem outro que tem uma facilidade tremenda, e a gente corre lá, mas isso aqui é uma bênção. E a gente vai
em cima dali, nada de ver que o outro irmão precisa ser acolhido. Às vezes é uma dificuldade, às vezes ele tem até vergonha de falar. Às vezes a dificuldade dele também não é nem que ele tem vergonha, às vezes de nascença, ele nasceu já com uma certa dificuldade. Mas para mim é melhor eu amar aquele irmão bonzinho, aquele irmão que entende tudo, do que eu prestar um pouco de tempo do meu tempo para aquele irmão que necessita mais de mim. É mais fácil, não é mais fácil? Irmão, tal hora nós vamos em tal lugar, você pode colaborar com tanto? Posso colaborar com tanto. E posso fazer isso. Irmão, e até estende o tapete. Bem-vindo, irmão. O irmão. Mas, aquele irmão que depende que eu chegue perto dele, irmão, qual a sua dificuldade? Você tem dificuldade de falar? Tem dificuldade de ouvir? Tem dificuldade de comida? Qual é a sua dificuldade? E aí então, aquele irmão ali é difícil de ajudar. Não entende bem o que a gente fala. Ou então, se a gente for ajudar também, como é que eu vou ajudar? Eu estou fazendo um pouquinho de dramatização nisso aqui, não é porque eu estou querendo pôr carga para a igreja, não, porque eu sou uma irmã, eu sou uma pessoa nascida e criada nessa terra, passei por muitas dificuldades na vida, tive muito prazer na minha vida, porque uma das coisas que Deus tem me dado a sorte, a graça, é de crer nesse Deus tão poderoso, é de poder confessar Ele como meu Criador, de crer que Ele enviou Jesus, mesmo que nós já não tinha mais jeito para me salvar. Então, eu tenho um pouquinho de facilidade nessa área, mas quero dizer para os irmãos que é necessário que nós observamos esse texto da Bíblia e procuramos amar os nossos irmãos, né? Houve um tempo na igreja também que aquelas irmãs que sabiam fazer determinada coisa, convidavam as outras, porque assim, também tem um negócio. As irmãs, por exemplo, uma irmã que sabe fazer muito bem uma costura, às vezes ela quer também compartilhar com a outra irmã, mas aquela irmã, na verdade, ela não tem jeito para costurar, né? Então eu tenho que buscar de Deus a sabedoria. Se essa irmã ela não leva jeito para costurar, ela precisa ganhar um sustento, ela precisa se integrar no meio da sociedade, viver no meio da sociedade, o que é que essa pode ajudar? Mas aquela irmã gosta de fazer quitanda. Olha, irmã, mas eu também só gosto de costurar, né? Mas aquela irmã lá, irmã, você sabe fazer vários tipos de quitanda, né, e tal, você poderia ajudar a irmã, ela não leva jeito para costurar, mas ela gosta de fazer quitanda. Estou dando um exemplo que eu estou dando. Aí aquela irmã, às vezes, a pessoa pode até ocorrer, mas se eu for ensinar ela, eu também vou perder. Mas não perde, irmão. Não perde, porque quando você compartilha da sua bênção para o outro, o Senhor abre campos na frente, abre pessoas, abre gente, Uma vez eu cheguei na casa de uma amiga minha, um povo muito querido, que eu convivi com eles na minha juventude, mas uma coisa eu achei engraçado, que eu não sei se também ela estava certa, até hoje eu fico pensando, ela falou assim, eu arrumava água para a vizinha, lavar roupa, mas eu percebi que ela pega a roupa dos outros para lavar, então não vou mais arrumar água para ela lavar roupa. Não sei se ela estava certa, Fiquei pensando, aquilo ficou na minha cabeça, por que será que, mas se aquela vizinha realmente ela precisasse de lavar aquela roupa, é claro que se eu gastar mais água vai subir um pouco o preço da minha água,
Mas eu podia arrumar um jeito de compartilhar com aquela vizinha que precisava de ganhar uns troquinhos, né? Lavando roupa. Não sei. Pensando assim sobre certas coisas. Estou dando exemplo. Então, eu acho muito bonito. Nós tivemos sim um tempo aqui na igreja que nós tínhamos muitas irmãs naquela época, às vezes não eram, quase não eram empregadas e tinha muita convivência, as irmãs, uma compartilhava umas com as outras. Hoje o nosso tempo já está ficando um pouco diferente, uma hora para lá, outra hora para cá, mas nós temos que observar a palavra de Deus. Quero voltar para o tema, para a gente ver se aquilo que estiver dentro do nosso alcance, como igreja, de observar os nossos irmãos, não só para dar um abraço, é importante dar o abraço, mas também procurar saber em que aquele irmão tem necessidade. Às vezes é uma palavrinha só. Não tem vez que tem um negócio engasgado, assim, a água está ali repreendendo, o negócio está inundando para todo canto. E às vezes vai lá, abre só uma valinha, aquela água esgota e o negócio fica bom. Às vezes nós precisamos de chegar nos irmãos e ver qual é a sua dificuldade. Eu tenho essa dificuldade. Então, o que é que você pode me ajudar, né? Com amor. Mas uma das coisas que talvez dificulta mais para nós é a gente saber entender o nosso próximo. É difícil entender porque nós pensamos diferente, fomos criados diferente. Por isso que nós precisamos de pedir de Deus ajuda, direção, para Ele nos ajudar, nos ensinar a amar cada dia o nosso irmão. Amar com aquele amor de Cristo. Amar, hoje eu estou tendo isso aqui, mas o irmão fulano de tal, acho que ele está com dificuldade lá naquele lado. Vou ver se ele está precisando. Uma palavra também, né? Às vezes, um dia, às vezes você está em casa orando. Se você estiver orando, o Espírito Santo te comunica. Se você estiver em vigilância, o Espírito Santo te comunica. Vai na casa do irmão fulano. Já aconteceu isso. Vai na casa do irmão fulano. Às vezes aquele irmão está numa angústia, numa dor. Às vezes do irmão chegar a bater na porta, aquele irmão, só nele abrir a porta, que ele for falar um oi para aquele irmão, ele já, às vezes uma coisa ruim que estava passando pela cabeça dele, ele já falou, agora eu tenho que arrumar um jeito de conversar com esse irmão. No que vai conversando, ele é abençoado. Porque o irmão que vai, nós temos que saber, nós somos filhos de Deus, nós amamos uns aos outros. Nós, quando vamos visitar um irmão, nós temos que ir também em espírito, pedir a Deus. Hoje eu saí de casa e falei, Senhor, não deixa eu falar nada que não for para falar. Não deixa. Corta a hora que eu for falar coisa que não for para falar. É uma grande luta. Uma grande luta, irmãos, quando a gente vai falar uma coisa, principalmente sobre o amor, que é algo que norteia as nossas vidas, é algo que une nossas vidas e também pode separar. Porque o que é o contrário do amor? O ódio, né? Eu acho que por isso, não tenho certeza, que Deus deixa esses textos para a gente assim, para a gente saber que a gente tem que amar e não odiar. Tem hora que a gente fica meio imprensado, não é? A gente faz uma coisa, a pessoa está entendendo a gente diferente, faz uma coisa, está entendendo. Então, Deus não é capaz para mim, não. Esse negócio está difícil para mim, então me ajuda aqui, né? Mas nós lemos aqui o 1 João 4, de 7 a 21, né? Às vezes é difícil também para a gente ajudar determinada pessoa, porque a gente pensa assim, eu já não faço aquilo que aquele irmão faz. Eu sou diferente. Mas acontece que a Bíblia nos afirma aqui também, que se tem um irmão que está com muita dificuldade, ele não entende bem o caminho, eu vou falar com ele um pouquinho, vou orientar ele o caminho, com amor, para ver se dá certo. Sabe por quê?
Porque se aquele irmão, se eu ganhar o meu irmão, né? Se ele mudar de caminho, eu ganhei o meu irmão. Se eu falar para ele, às vezes ele está achando tão difícil levar aquela carga, né? Então, muitas vezes as coisas que nos tocam muito são coisas mais espirituais, porque elas são difíceis de lidar, a gente tem que ter discernimento, tem que pedir a Deus orientação do que está vindo sobre a gente, se é uma coisa espiritual ou se é uma coisa da carne, se é uma coisa que está nos querendo levar para o pecado, se é uma coisa, por exemplo, as coisas materiais é mais fácil de você ajudar as pessoas, né? Então, uma vez eu vim aqui para a reunião, era a reunião das irmãs em oração. E naquele dia eu cheguei aqui, as irmãs tinham recebido um convite, acho que o pessoal foi visitar um povo novo, convertido lá, um lado que tinha, aqueles irmão Edson lá e irmã Sandra, né? Aí eu voltei, não sei se eu cheguei ali, falei com a Diva, aí a irmã Messia estava lá, ela deu 2 palavrinhas comigo, assim, foi muito gratificante, e eu saí dali, falei, não tem reunião, as irmãs foram para lá, né, fazer a visita, eu voltei, chegou num lugar do caminho, eu falei, eu vou entrar por aqui, e eu vou visitar fulano, me veio uma pessoa que a gente há algum tempo tinha tentado levar a palavra para ela, mas ela estava meio afastada, não dava mais a resposta. Eu falei, eu vou passar por aqui. E fui. Cheguei, bati na porta, a gente chega a me receber ato, quando a pessoa a gente vai e ele não vem, a gente é tal negócio, tem que ter amor, né? Porque o amor cobre multidão de pecados. Aí eu cheguei meio receosa, porque eu falei assim, se essa irmã não estiver querendo ver a gente mesmo, eu bati palma, entrei, e ela falou, sabe o que eu ia fazer? Eu estava querendo me matar. Mas, quando eu vi, uma voz falava para mim me matar, e a outra falava que não, que eu tinha valor. E quando eu vi, eu percebi que você estava chegando. Eu falei assim, mas então agora a gente vai orar, né? Vai orar, você vai confiar em Deus, né? E você tem que saber que se você abrir o seu coração, mas então ela reclamou da vida dela, que estava muito difícil, e é difícil você ajudar umas pessoas quando está na situação que estava. Eu falei, a única coisa que eu posso fazer para você é orar. Porque comida você tem, você é uma mulher muito limpa, cuidava muito bem da casa, era um exemplo. Mas a única coisa que eu posso fazer é orar. Eu oro hoje, se você quiser, a gente ora mais e ora mais e ora mais. Hoje, graças a Deus, essa irmã está na Igreja Assembleia de Deus, né? Porque nós falamos de Deus para as pessoas, mas ele vem aqui se ele quiser. Mas se ele tem a liberdade de ir para outro lugar, congregar em outro lugar, que vai. A gente tem o prazer que fica com a gente, não é bom? Mas ela foi, e hoje ela está na Assembleia de Deus. Mas de vez em quando, ela passa por lá e buzina e fala, mas eu tenho uma gratidão tão grande pela sua vida. A gente não é parente, mas eu te considero como parente. Eu falei, amém. Então, irmãos, é assim, se nós estivermos antenados, se o nosso compromisso for com Deus, se a gente quiser mesmo amar os irmãos, ele vai mostrando para a gente, irmãos. Às vezes a gente está em casa e determinado irmão, a gente deve ter irmão passando por tribulação. Não hesitemos. Mas aquele irmão lá é meio grosso, né? Ou então aquele irmão, tem gente que tem uma capacidade de falar, irmão, que o outro é até esquisito. Vocês já viram gente falar que o irmão é esquisito? Como que a gente pode falar que o irmão é esquisito? E tem gente que tem a boca pesada, que às vezes é uma criança, que às vezes ele ainda não tem o hábito, às vezes tem até algum probleminha. Se fosse meu, eu batia,
não querer mais. Não é assim? A gente fala? É nessas coisas que a gente tem que compartilhar o nosso amor com os irmãos, né? Pedir a Deus, porque de nós mesmos nós nada podemos. Nós, irmão, todos nós, não tem nenhum aqui dentro desse salão que pode afirmar assim, ou no mundo, segundo os especialistas, não tem ninguém de nós que nascemos perfeito. Vocês já ouviram isso? Eu participei uma vez de um encontro de neurociências e veio um pessoal de Manaus, psicólogos, neurologistas do estado, sei que gente de alto nível, porque para participar desses encontros tem que ser pessoas que já têm experiências. Eu dava aula de primeira série, e eu acho que naquela época a Diva também dava, porque nós pegaram nós, puseram as primeiras séries para nós, né? E como a gente trabalhava com primeira série, nós tínhamos o direito de participar daquelas reuniões, porque esse povo veio fazer um curso para o pessoal da APAE, os professores profissionais da APAE. Mas como a gente trabalhava de primeira série, nós tivemos direito. E eu fui. Eu não sei se naquela época a Diva trabalhava aqui. Trabalhava, porque tempo a gente participou do encontro, que veio o povo de Manaus, negócio da APAE, primeira série. Foi lá no Capitão. O Capitão estava recém-aberto. Aí, esse especialista, ele falou: todos nós, ao nascermos, somos atingidos. Pequeno, pouco ou mais em grau mais elevado. Por isso, ninguém tem o direito de falar. Os casos que são mais leves podem ocorrer quando nasce por parto cesariana. Os outros, eles que nascem de parto normal, que é mais aconselhável, mas ao ter contato com esse mundo, eles recebem um reflexo e alguma parte, alguma coisa deles são lesados por causa do choque que eles levam. Saiu do ventre da mãe e pega o mundo, né? Então, isso quem falou foi eles, que eu apenas sou professora, eu não sou médica e não sou especialista. Eles eram especialistas. Todos que nascem, eles têm uma certa dificuldade em grau menor ou em grau maior. Pode ocorrer casos que sejam hereditários, que vêm com uma carga maior. Por isso eu acho, irmão, que nós não podemos olhar para uma irmã e ficar taxando o irmão, que ele é esquisito, que ele não entende as coisas, que ele não faz. Por isso nós precisamos de amar. Um amor que vem de Deus, um amor que às vezes nós mesmos não somos capazes, mas esse amor precisa reinar em nós. Não é fácil, mas é preciso. Amar os nossos irmãos, olhar para o meu irmão e falar assim: esse irmão, ele não entende como eu, mas eu vou amar esse irmão. Esse irmão, ele precisa ser amado, mesmo sendo diferente de mim. Eu preciso amar. Ele pode não produzir igual eu, como eu também posso não produzir igual outro irmão. Por exemplo, eu não sei dirigir nenhuma bicicleta. Nunca quis aprender. Não gosto de... Fui para a escola para fazer datilografia, mas nunca consegui chegar até o fim. Insuportável. Eu queria minhas unhas bem arrumadas. Quando bati na tecla errava, eu fui que desisti. Desisti daquilo ali. Só que vai fazer uma redação, eu fazia muito bem, na escola eu ia muito bem, mas não me mandavam datilografar, porque eu não ia. Ando de bicicleta, eu não ando de jeito nenhum. Uma vez eu fui andar, caí, machuquei, fiquei roxa muito tempo. Mas o que será que eu não faço isso? Por que será? Será que é porque eu não quis mesmo aprender? Ou será que talvez tenha alguma coisa em mim que não domina essa habilidade, né? Tem irmãos que não dominam a habilidade de dirigir, né? Outros não dominam a habilidade de prosseguir num curso e ir até o fim. Outros não. Faz uma faculdade, faz outra, e parece que a cabeça deles não tem fim, né? Aí eu falo assim: nossa, mas aquele irmão é inteligente. Tudo é para aquele irmão. Não. Talvez aquele que precisa mais de eu entender o nível dele, aquele precisa mais de mim. Precisa de mais tempo, mais amor, né?
para ver se dá para chegar junto, se não tiver jeito de ir na mesma fileira, mas que vai no mesmo barco, com Deus, amando uns aos outros, como Deus nos tem amado. Porque de todo jeito a gente olha aqui, essa mão tem 5 dedos, esse dedo é pequeno, esse aqui é assim, e esse aqui é maiorzinho, todos são diferentes. Mas se esse dedo falar assim, olha, eu não te quero aqui não, porque você é menor do que eu. Não, e eu também não quero esse que é menor. Ou então esse aqui eu não te quero porque você é muito grande. Eu estou fazendo uma comparação. Irmão que tem uma dificuldade em determinada coisa, e irmão que tem facilidade. Não, com aquele lá não vou não, porque aquele lá não produz o meu jeito. Falta de amor. É esse amor, estou falando de um amor prático, porque esse amor, palavra amor, 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 é tão bonito cantar amor, até comove o nosso coração. Mas eu quero ver praticar, né? Então, para a gente ir junto, eu necessito do carpinteiro, o carpinteiro necessita do pedreiro, o outro necessita do professor, o professor necessita da lavadeira, o outro necessita do que limpa. Tão bonito limpar uma casa, né? Eu já não sou tão habilidosa para limpar uma casa. Eu vejo as mulheres limpam as casas limpinha, que aquilo chega a brilhar. Eu limpo, não fica do jeito que aquela mulher limpa. Uma vez eu mais a Diva fomos visitar uma irmã aqui, que mandaram a gente visitar. Chegou lá, a irmã numa casinha pequenininha, mas pensa numa casa limpinha, sabe aquele brilho. Ela falou assim, que ela ganhava a vida fazendo limpeza, ela fazia faxina. Ela falava, eu gosto tanto de fazer faxina, mas ela não conseguiu estudar. Então ela foi fazer limpeza e fazia muito bem. E ganhava aquele dinheiro com tanto prazer, que parecia que aquele dinheiro até rendia. Mas tem gente que às vezes fala assim, não, mas eu não consigo, eu não quero. Acha que o do outro que é o bom, né? E tem a nós, às vezes pais também e irmãos, temos às vezes de até comparar os filhos. Você não é igual o filho do fulano. Fulano é assim, o fulano faz aquilo porque o fulano é inteligente, porque o outro, aí o outro fala, mas e também aquele lá, tadinho, porque ele é muito fraquinho, né? Sempre uma coisa que a gente parece assim, que nós temos que ter um amor para equiparar um ao outro em amor, amar os nossos irmãos como Cristo nos amou, diferente de raça, cor, religião, diferente de entendimento. Tem irmão que depende de você falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, para ele aprender um pouquinho. Tem outro que a hora que você começa a ler, ele já, entendi tudo, né? Eu tinha uma época que eu tinha uns alunos que quando eu começava a falar, eu tinha vergonha, porque eu não tinha televisão naquela época, e eu tinha 2 turmas de alunos, uma de manhã e do intermediário. Os alunos da manhã eram filhos daqueles pais que tinham mais um poder aquisitivo melhor, tinham um emprego ali na serraria. Então eles tinham televisão, e eu não tinha televisão. Eu tinha que saber as coisas no livro, eu tinha que ler muito para mim entender um pouco. E os outros do meu intermediário já era mais assim, os pais já não tinham televisão, quase ninguém tinha televisão. E quando eu começava a explicar sobre um assunto, já tinham 2, 3 meninos que falavam, ei, professor, o negócio é assim, 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 lá em tal lugar tem isso, os animais lá são assim, e eu ficava assim, meu Deus, eu não estudei esse tanto para me entender, eu tinha que voltar para os livros, porque ele já sabia, porque eu já tinha visto o programa, que lá já tinha visto uns tipos de bicho nas Américas, não sei da onde, eu estava aqui no Brasil, sabendo das onças, né? E assim, nem nunca tinha visto a onça. Respeitar os nossos irmãos, os que sabem muito, nos ensinam os que sabem menos, os que sabem menos, seja humilde em aceitar a explicação porque senão a palavra amor fica muito, muito bonito falar assim, A-M-O-R, amor.
fica bonito cantar o amor, mas viver o amor. Então, mas esse amor, eu quero fazer algumas análises aqui, eu tenho que correr, né, irmãos? Fala aí para mim que hora aqui. Eu vou fazer algumas observações aqui, que às vezes também, muitas vezes, tem gente que tem dificuldade do perdão, quero incluir um pouquinho. Tem pessoas que têm dificuldade de perdoar. E ele fala que ele ama, ele prega o amor, mas ele não perdoa. Ele perdoa só se o irmão for bonzinho. Se o irmão for com a cara dele ou ele for com a cara do irmão, eu vou perdoar esse irmão, tadinho, ele é tão bonzinho. Ele já... Agora eu quero ver perdoar quem te ofendeu. Jesus, ele estava lá, aquele povo batia na cara dele, fez jorrar sangue, e ele sofreu muito. Mas ele ainda falou, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas eu não perdoo. Eu sou assim. Eu faço tudo para não brigar com ninguém. Porque se alguém brigar comigo, eu estou fora. E às vezes é infeliz, uma palavrinha. Às vezes você fala uma coisa que queria ofender, que não queria ofender o irmão e às vezes ofendeu. Tem dois sentidos nesse caso. Você tem que ir. O que foi ofendido precisa perdoar. E o que ofendeu precisa reconhecer que ofendeu. Aí fala assim, eu não perdoo não. E outros falam, eu perdoo, mas não perdoo. Vira e mexe, ele está descartando o irmão. Tem vezes que a gente tem que fazer igual o Abraão e o Ló. Se tem uma coisa que é para acontecer briga, nós precisamos de pedir você vai para lá e eu vou para cá, mas eu vou te amar. Porque lá quando aconteceu que eles pediu, não pode haver contenda entre nós, você escolhe onde você quer ir. Ele foi tão bom que ele podia ter escolhido, porque ele estava com a ordem de Deus, ele falou, escolhe, olha, onde você quer, escolhe. E o irmão foi. Ele falou, porque nossos empregados não podem estar contendendo. Mas mesmo assim, quando o Ló, ele viu que o Ló, ele ficou preocupado, ele tinha visões, quando ele viu que o Ló estava lá em aperto, ele quis ir lá no Ló. Ele podia ter deixado o Ló para lá. O Ló não quis ir, né? As mulheres deles quiseram que eles fossem, mas ele não, ele preocupou. Ele só apenas fez uma separação de território para que não houvesse contenda entre os seus empregados. Então, há esses casos também que a gente, por amor, tem que ser feito. Mas eu não perdoo. Eu não perdoo porque aquele irmão já me ofendeu uma vez, já me ofendeu duas, me ofendeu três, eu não perdoo. E ele ainda acha que depois ele ainda vai para Deus e fala assim, que quer Deus, que ama Deus. E Deus está falando aqui que se ele não amar o irmão, ele não ama Deus. Como é que fica? Como é que fica essa história que eu não amo a Deus, eu falo que eu amo o irmão, mas não amo nada. Mas eu estou falando que eu amo a Deus. E até ora, a gente às vezes até ora. Mas eu tenho uma graça que Deus quando eu faço alguma coisa assim, Deus não me deixa em paz. Ele não me deixa em paz enquanto eu não reconhecer que eu errei, que eu preciso de perdoar, que eu preciso pedir perdão, né? Essa é uma graça que a gente tem. Nós temos Deus. Aí eu também falo assim, não, mas aquele irmão já me ofendeu. Aquele irmão já me ofendeu uma vez, duas vezes. A primeira vez que eu vi falar foi a Diva. Um dia a gente estava num lugar, ela falou para mim assim, não sei quem estava comentando determinado assunto, ela falou assim, Maria, o amor cobre multidão de pecados. E eu achei na Bíblia, está escrito que o amor cobre multidão de pecados. Vocês já viram na Bíblia de vocês aí? Está lá no 1 Pedro 4,8. Quem quiser conferir, pode conferir. 1 Pedro 4,8. Fala que o amor cobre multidão de pecados. Pequei uma vez, me arrependo, Deus me perdoa, né? Mas às vezes nós, engraçado, nós somos
somos humanos, necessitamos tanto de Deus, e às vezes a gente perdoa uma vez, duas, não quer perdoar mais. E Deus diz que é para perdoar. Quanto que é mesmo? Quantas vezes que ele diz? 70 vezes 7, num dia. Num dia. Vocês acham que Deus está falando ali que para perdoar só 70 vezes 7 num dia? Ele quer dizer que é para perdoar mesmo, né? E se eu não perdoo, não tem jeito de eu amar, né? Então está lá em 1 Pedro 4,8, o amor cobre multidão de pecados. Amemos os nossos irmãos, né? Aqui no 1 João mesmo, 4, 21, no versículo 21, é aquele que eu já li, mas ele parece assim que ele fala do mandamento, parece que ele quer dar uma ordem. Ele fala já no imperativo aqui, dando uma ordem. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Se você diz que ama a Deus, então você tem que amar seu irmão. É uma ordem. Ele está dando uma ordem. Se você diz que ama a Deus, então ame seu irmão. Eu já li 1 João 4, de 1 a 21, de 7 a 21. E também agora eu quero ler aqui o Provérbios 10. Quem achar primeiro aí pode ler. Provérbios 10, o verso é o 12. É uma correspondência desse aqui mesmo, né? Que cobre multidão de pecados. Ele fala que cobre todos os pecados, né? Parece que ele excita a contenda. O ódio, ele excita a contenda, ele gera mais confusão. Mas o amor cobre todos os pecados. Todos, não está falando que é um não, está falando que é todos, né? E eu já li esse Primeiro Coríntios 13 também, de 1 a 8 na parte A. Quem abrir primeiro e quiser ler, pode ler. Eu acho que muita gente já sabe isso aí de cor. 1 Coríntios 13, de 1 a 8, parte A. Achei. Aqui, no início anterior, ele fala assim, muita gente procura, né? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Estou lendo o versículo anterior. E eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. A suprema excelência da caridade, que é amor, nas Bíblias de outros aí é amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, não tivesse caridade, seria como metal que soa ou com sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade sofredora, benigna, caridade não é invejosa, caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. É a parte A do verso 8. E lá embaixo ela vai dizer no verso 13 que permanece a fé, a esperança, a caridade. Essas três, mas a maior delas é a caridade. A maior do que a esperança, que nós temos esperança de
ganhar melhor, de aprender mais, de ir para o céu, de viver bem, uma esperança. Tem também a fé. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio. Ele é mesmo, realmente o Filho de Deus. Mas eles falam, aqui está falando que a maior destas é a caridade, é o amor. Eu posso crer que Jesus veio, eu posso esperar que Ele venha, mas se eu não praticar o amor, eu deixei de praticar a melhor coisa, que é o amor, né? Tem muitos versos que podem nos levar a entender melhor, mas eu gostaria que nessa noite o Espírito de Deus falasse com nós desses versos que estão lendo, pelo menos um ou dois ficassem no nosso interior, e que nós saíssemos daqui prontos e falando para Deus: oh Deus, eu quero amar, eu quero perdoar, porque se você não perdoa, você não ama. Eu quero perdoar. E há uma história de que se o perdão, se ele não for liberado, tanto faz mal para mim, que não perdoei, como para aquele irmão que precisa ser perdoado. Porque parece que é tipo uma represa, fica represado, não tem segmento, fica cheio, uma hora estoura, mas eu cheio, eu não tenho que ter. A maior dessas é a caridade, a maior dessas é o amor. Tenho que ter esperança, eu tenho que ter fé, mas eu tenho que ter amor, tenho que ter caridade, né? Esse 1 Coríntios 13, que eu já li também, e eu quero agora, irmãos, ler com vocês um texto aqui já li o 1 Coríntios. Nós temos que, no 1 Coríntios 12, né, que está bem pertinho aqui do 13, o 8, ele diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, a palavra das ciências. É um para mim saber mais e outro para mim entender, das ciências, né? Porque se pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria e a outra a palavra da ciência, eu não posso querer, talvez para mim vai ser só o saber e o outro é o da ciência, o outro irmão também vai ser o outro vai ser dons que Deus nos dá, né? E eu queria ler aqui também, esse daqui, o ódio, né, excita contenda, mas o amor cobre as transgressões, né? E na vida da igreja, na vida que nós falamos que praticamos o amor, nós não podemos buscar só o nosso próprio interesse. Nós temos que também procurar ver o interesse do irmão, de cada um. O que é que o outro precisa, até onde eu vou entrar na área do irmão. E também lá em 2 Timóteo, né, no capítulo 2, no verso 24, ele fala assim que os irmãos mais fortes suportar as fraquezas uns dos outros, levar a carga uns dos outros, ajudar a levar a carga, né? Seguir a justiça em fé, em amor. São muitos versículos, mas eu quero resumir o máximo aqui, porque no nosso tempo não dá. Então, eu quero ficar com esse agora, eu quero ler a última parte aqui, que está em Colossenses,
No 1 Pedro 5, 6 e 7, vamos ver o que está falando aqui sobre o amor, né? 1 Pedro 5, 6 e 7. Eu acho que esse versículo aqui está falando... Ah, tá. Esse versículo aqui, ele está falando assim, já sobre um fardo que nós, talvez, a gente por não caminhar certo, não praticar o amor, ou às vezes praticamos, mas às vezes nós sentimos o peso de olhar para o irmão e sentir que a gente não está dando conta, a gente passa a sofrer com aquele irmão, né? E outras vezes também a gente fala, não, eu não vou me submeter a isso não, porque eu sei tudo isso aqui. Mas o que que Deus está falando? Eu até, parece que hoje eu ouvi até esse versículo no rádio, lá o irmão até falou sobre isso aqui. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que eu a seu tempo vos exalte, lançando Ele sobre toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, isso aqui está falando para a gente ter cuidado com o inimigo. Mas eu quero também falar, dentro dessa parte do amor aqui, eu quero falar com os irmãos, muitas vezes nós, aqui é fácil a gente falar do amor, não é fácil a gente praticar o amor, mas em muitas vezes nós estamos sobrecarregados, porque nós nos achamos assim, que nós já fizemos tudo que a gente tinha que fazer, a gente está cansado. Mas Deus está falando assim, quando você estiver cansado, quando eu estiver cansado, vamos nos humilhar perante a potente mão do Senhor, porque Ele no seu tempo, Ele vai nos exaltar. E é humilhar debaixo da potente mão, lançar sobre Ele toda a ansiedade, dias difíceis que nós enfrentamos. Ah, é muito difícil, eu estou cansado, eu faço isso, não dá certo, eu faço aquilo. Eu tento amar, talvez não sou correspondido, no caso de viver entre os irmãos, um aconselhando o outro, um suportando o outro. Às vezes a gente também se sentindo, isso cansa a gente também. E a gente começa a ficar ansioso. Ansiedade é uma coisa que só Deus pode nos livrar dela, porque vem por causa de doença, vem por falta de amor, vem por tantas lutas na vida. Então o que eu quero dizer para os irmãos aqui, que quando nós estivermos nessa situação, cansados, sobrecarregados, a gente se humilhar perante o Senhor, pela potente mão do Senhor, que no tempo certo Ele vai nos exaltar. Às vezes a gente está sendo humilhado mesmo, mas a gente fica na posição de Deus, que no tempo Ele vai. Por que nós vamos fazer? Lançar. Outra vez eu quero fazer um estudo sobre isso, se um dia Deus me permitir vir aqui, sobre esse versículo aqui, que eu tive uma experiência muito profunda com esse versículo, sobre a questão da ansiedade, né? Que às vezes a gente fica ansiedade porque a gente não ganha suficiente, porque um irmão não entende a gente, porque tem vários problemas. Na escola, às vezes minha nota não é suficiente. Canseira, a gente chega num ponto exaustivo de ansiedade. Então Deus está falando assim, que é para a gente humilhar debaixo da potente mão dele, e que Deus vai cuidar das nossas ansiedades, né? Mas eu vou ler aqui já no final aqui, no Colossenses, para encerrar. Isso aqui é uma...
No livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 12, e até o 17, eu anotei essa anotação aqui. Eu estou cortando um pouco dos textos, por causa do tempo. Não que já tenha alcançado, que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Esse é Paulo falando. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus nos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim... Estou lendo Filipenses, hein, gente? Desculpa aí. Estou olhando o Ense aqui. Não estou lendo, não é isso não é isso que eu li, não é isso que eu preparei. Colossenses 3, 12. Colossenses 3, verso 12 a 17. Aqui para finalizar aqui, eu quero deixar isso aqui para nós. Para nós, revesti-vos, pois, como eleitos. Nós somos eleitos. Fomos eleitos? Você se acha eleito para seguir a caminhada com Cristo? Então, seguimos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos da caridade, que é o amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com ação de graça, com graça em vossos corações. E quando fizerdes, por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Essa é uma recomendaçãozinha final aqui, que Paulo escreveu lá aos Colossenses, e eu também, para mim, eu sinto isso aqui, que nós tenhamos o mesmo espírito, nós procuramos permitir que Cristo habite em nós, porque se Ele habita em nós, nós vamos ter a humildade de uma ou outra de molestar, não é ficar com raiva, não é ficar sentido, mas a gente ter necessidade de ser, às vezes um irmão vir falar com a gente, né? E também os salmos, né? Hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Amém? Amém? Demos graças a Deus. Irmãos, precisamos de ler a palavra, um versículo só. E se aquilo falou com a gente pedir a Deus, o Espírito Santo, para não deixar a gente descansar enquanto Ele não cumprir em nós a palavra dele. O nosso tempo aqui nessa terra, por mais que vivamos, ele é pouco, ele é como a erva que murcha, como a Bíblia fala em outros versículos, né? Hoje, lá nós comemorando o meu pai, lá com 90
97 anos, falta pouco para 100, né? Uma vez perguntando para ele, né, veio umas meninas lá da Suíça, a Ronilda, uma irmã que foi daqui, ela veio com umas irmãs e almoçou com ele, e aí perguntou para ele: ô, senhor Antônio, como que o senhor vive desse tanto, desse jeito, e o senhor está nesse jeito? E ele falou: obedecer a Deus, comer de pouquinho, comer pouco e comer de tudo. E o meu pai, ele não sabe ler uma palavra, mas ele citou: comer pouco e de tudo, e temer a Deus. Que tem um lugar, falou para Ronildo, e ela riu, né? Ela falou: então é por isso, irmão, porque eu come, falou: pois é, mas tem que comer de tudo, pouquinho. E falou assim: tem um lugar lá na Bíblia que fala assim, que se a gente falou para essa, se a gente obedecer, e ele sempre fala isso, se a gente obedecer a Deus, a gente vai ver os filhos dos filhos. Amém? Ele não sabe ler, ele não sabe, mas sempre ele tem Deus como meta. Ele sempre está. Mas passaram 97 anos. Aquilo passa como se passa rapidamente. Passa um ano, passa 2, passa 3, parece que você está vivendo ao mesmo tempo, parece que está vivendo a mesma época, com as mesmas pessoas, com os mesmos problemas. Mas o que é que tem? Temer a Deus, né? Também até no alimento. E ele disse que se a gente temer a Deus, a gente vai ver os filhos dos filhos, né? Então, irmãos, eu espero ter pelo menos colaborado um pouquinho aqui, nessa noite, com os irmãos, na questão do amor. Tem muitos textos na Bíblia que falam sobre o amor. Eu separei muitos, mas eu comecei cortando aqui. E quando a gente vai cortando, às vezes o negócio vai ficando, né, assim. Eu quero pedir para os irmãos que nós precisamos de viver esse amor. Viver esse amor para que o Espírito Santo habite nos nossos corações, para que o Espírito Santo norteie a igreja. Porque se nós vivermos nessa prática do amor, amando uns aos outros, nós crescemos, né? Vivemos na prática da igreja. E outra coisa, irmão, se a gente não viver a prática, o amor de Deus pelos nossos irmãos, não perdoar e não ser perdoado, acontece trincaduras. Sabe o que Deus pode estar dizendo agora, trincaduras? O que é trincados? Você vê uma parede num lugar, Deus pode mostrar isso aqui. Trincaduras, paredes trincadas. O que acontece umas trincaduras? Pode acontecer que o sol bate forte, aquilo perdendo a cor, vai ficando descorado. Pode acontecer que a chuva bate e vai descorando, vai entrando água, vai infiltrando, vai dando. Deus está falando que nós temos que amar para evitar que haja trincaduras entre nós. Trincaduras. Para que o amor de Deus cubra nossas vidas de certa maneira, que nós amemos uns aos outros como Ele os tem amado. Suportar uns aos outros em amor, para que não haja isso. No exemplo que eu estou citando aqui, pode haver mofo naqueles trincados, naquelas molhaduras, e pode danificar aquela parede. Também a igreja pode sofrer danos, trincadinhos daqui, rusguinhos dali, coisinhas dali, falta de amor daqui, falta de perdão daqui. Quando você vê, a igreja está vivendo no mundo. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, e eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu sei viver. Eu sei que Deus mandou eu amar e eu estou amando, mas o irmão não quer amar, deixa para lá. Irmãos, vamos pedir a Deus, para Deus nos dar essa graça de amar como Cristo nos amou,
suportar uns aos outros, para que a igreja haja um crescimento. Que tudo ali, não vou falando que a igreja vai crescer assim, ó, ela cresceu e está crescendo de qualquer jeito, sem podança, sem limpeza, sem nada, não. A igreja precisa ser tratada. O amor de Deus é que vai nos guiar, nos nortear. Eu gostaria que nós, como igreja, lesse esses versículos, falasse mesmo com Deus. Meu Deus, me ensina a amar, me ensina a suportar, me ensina a trilhar nos seus caminhos, porque eu quero essa vida para mim. Eu quero e desejo que os meus irmãos que tenham dificuldade de entender o outro, que procura entender, para que nós chegamos à perfeição, a igreja de Cristo, caminhando num só sentido. Amém? Amém. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isto não for amor, o céu não é real. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isto não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, e com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo irás. Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isto não for amor. Aleluia. Que esse amor do Senhor permaneça em nossas vidas sempre. Exemplo nós temos do grande amor do Senhor por cada um de nós, e que nós possamos realmente sermos capazes, buscarmos essa capacidade de amarmos uns aos outros, assim como Cristo amou. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tenham todos uma ótima semana, uma semana de paz, de amor, de esperança em Cristo Jesus. Que Deus abençoe.